A vida é assim mesmo. E é assim mesmo para todos. Não há diferença. A vida é assim mesmo, tanto para quem serve a Deus, quanto para quem não serve a Deus. A diferença não está no que me acontece. A diferença está no modo como eu reajo ao que me acontece. A diferença não está no que enfrentamos. A diferença está no modo como nós enfrentamos. Essa é a diferença. A vida de uma pessoa que tem Deus com a vida de uma pessoa que não tem Deus é a mesma. Todos nós enfrentamos as mesmas coisas. Em Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 2, esclarece muito bem isso. Está escrito o seguinte: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. Não tem como ser mais claro. Não tem como ser mais claro. Tudo sucede igualmente a todos. O que Deus vai mudar não é a vida. O que Deus vai mudar é a gente em relação à vida. A mudança não tem a ver na exterioridade da vida. Não, agora ter Deus, eu estou blindado de algumas coisas, certas coisas não me acontecem, acontece aos outros, não a mim. Isso é ilusão. E as pessoas que estão iludidas em relação à vida, elas não se preparam para a vida. Porque a vida tem de tudo. Quando o apóstolo Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele disse isso em relação a momentos que ele tinha fartura, momentos que ele passava fome. Porque um versículo anterior a esse, o que Paulo está dizendo é isso. Eu aprendi a estar satisfeito em toda situação, sei o que é passar necessidade, sei estar abatido, sei ter abundância. O que Paulo está dizendo é isso. Eu posso, por causa de uma força que vem de Deus, eu posso enfrentar o que for. Não significa que eu não vou enfrentar passar fome, estar abatido, perseguições. Não, o que Paulo está dizendo é por causa da força que vem de Deus, eu posso enfrentar todas essas coisas. A vida não era diferente para ele. O que era diferente era o poder que ele tinha. O que era diferente era a pessoa que ele conhecia. O que era diferente era o Espírito Santo. O que era diferente era a presença de Deus. E é isso que nós temos de diferente. Não na exterioridade, mas no modo como nós estamos por dentro. Porque a vida ela continuará a mesma. Não vai haver mudança. O que pode haver mudança é dentro de nós. E Jesus ele disse isso. Em nenhum lugar Jesus disse que seria fácil. Pelo contrário, em muitos momentos, Jesus diz o seguinte, olha, eu estou dizendo isso a vocês, porque quando isso e isso acontecer, vocês já estão sabendo que as coisas seriam assim. Não se iludam. Em João, no capítulo 16, no versículo 1 ao 5, ele vai falar sobre isso. Ele diz assim, olha, estou lhe dizendo isto para que quando chegar a hora, lembre-se de que eu os avisei. O versículo 4 ele fala isso. Eu estou dizendo isso a vocês, porque quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu avisei. Ou seja, Jesus estava dizendo, olha, não se iludam. Eu vou dizer algumas coisas para vocês, para depois vocês não virem dizer, não, nós não sabíamos. A gente não tinha noção que seria tão difícil. A gente não pensava que seria assim. E o que Jesus vai dizer a eles é que eles seriam expulsos da sinagoga, que eles seriam perseguidos, que eles seriam odiados. Os versículos 1, 2 e 3 fala sobre isso. Vão perseguir vocês, vão expulsar vocês da sinagoga, vão matar vocês e achar que estão fazendo favor a Deus por estar matando vocês. Então Jesus adverte os discípulos de várias coisas que iria acontecer, e ele diz, olha, eu estou dizendo isso porque vai chegar a hora.
O problema é que essas coisas chegam nas nossas vidas e se a gente não estiver informado, a gente tem uma crise de fé, a gente se abate, a gente desanima. Por isso que o Evangelho precisa nos esclarecer. Jesus não nos iludiu. Ele disse que o que seria diferente é que agora a gente tem um poder sobrenatural. A gente tem a presença de Deus. A gente tem o Consolador. A gente tem aquele que nos fortalece. Essa é a diferença. A diferença não é a vida que eu tenho. A diferença é o homem que eu sou. A diferença é o espírito que eu tenho. A diferença é a alma que eu tenho. A diferença são as verdades que eu carrego. A diferença é a força do meu coração. Isso tudo não tem a ver com o externo, mas tem a ver com o que Deus fez dentro de mim. Em Atos, no capítulo 14, no versículo 22, a Bíblia diz o seguinte: pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. Em Salmos 34, versículo 19, diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Em João, no capítulo 16, no versículo 33, Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 12, está escrito o seguinte: todos aqueles que querem de fato levar Jesus a sério padecerão perseguições. Então, a Bíblia não pintou um céu cor-de-rosa, o céu não é brigadeiro. A existência é igual para todos. Se você não for alterado pelo Evangelho, você vai enfrentar do mesmo modo, porque Deus não vai interferir no que acontece para que nada de ruim venha te acontecer. Não, você vai enfrentar a vida do mesmo jeito que todo mundo enfrenta. A diferença vai ser se o Evangelho alterou você por dentro. A Bíblia diz que a luz que nós temos é o resultado dos nossos olhos. São as verdades que nós carregamos que têm o poder de mudar a vida. Não mudar a vida a partir do que acontece, mas mudar a vida a partir de nós, do modo como os vemos, do modo como pensamos, do modo como cremos, do poder que nós há. Quando Jesus disse sobre o insensato e o prudente, Jesus falou que todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E o insensato ouve as palavras, não pratica. Jesus disse que ia compará-lo ao insensato. A diferença não é o que acontece, mas é a pessoa. Porque para o insensato e para o prudente, as coisas foram as mesmas. Os rios transbordou, a chuva veio, a enchente veio, o vento veio, tanto para o prudente quanto para o insensato. Ambos enfrentaram as mesmas coisas. A sensatez do prudente, o ele ter ouvido a palavra e praticado a palavra, não o livrou de ter que enfrentar o vento, o rio, a correnteza, a enxurrada, as perseguições. O ouvir a palavra e o praticar a palavra fez com que ele não caísse. Mas ele enfrentou as mesmas coisas. Deus não muda a nossa vida. Deus muda a gente. E ao nos mudar, a vida passa a ser outra.